Bom dia, casa! É lindo, né, a gente ver os testemunhos do que Deus tem feito na vida das pessoas aqui, amém? Queria convidar você a fechar seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que nós já vivemos aqui nessa manhã, por tudo que o Senhor já derramou aqui, por tudo que o Senhor já quebrou nesse lugar. Jesus, nós somos gratos, Pai, por ter vivido aqui, por estar aqui, recebendo do Senhor e entregando para o Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nós te pedimos agora que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua palavra, Pai. Senhor Jesus, e que essa palavra venha transformar a nossa vida, venha marcar a nossa história, Pai. Nós estamos aqui disponíveis para o Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai, para fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido. Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Hoje eu queria falar com vocês sobre renúncia. E quando a gente escuta, não é uma palavra gostosa de se ouvir, né? Mas ela faz parte do processo da nossa vida. Em algum momento da sua vida você já renunciou a alguma coisa. Em algum momento da sua vida você teve que renunciar a alguma coisa. E na vida cristã, ela faz parte também. E para começar, eu procurei o que significa renúncia exatamente. E o significado é deixar voluntariamente algo que custe um alto sacrifício, um alto preço. Deixar a posse de alguma coisa, fazer recusa, privar de posse ou gozo de alguma coisa. Essa é a tradução exata do que significa renúncia. Então, não é muito confortável, mas é necessário para o nosso crescimento e para o Senhor nos levar para onde Ele quer. E eu queria ler com vocês Mateus 16, do 24 ao 26, que fala assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que homem poderá dar em troca? O que o homem pode dar em troca da sua alma? Eu queria falar com vocês primeiro desse primeiro versículo aqui, né, que a gente leu. Então Jesus disse: se alguém quiser, o Senhor, Ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele nos dá a escolha. Então, se a gente quiser seguir Ele, a gente tem o quê? Que negar a nós mesmos. E esse é o primeiro passo da renúncia, é negar a nós mesmos. Se a gente quer seguir a Cristo, eu tenho uma escolha de seguir ou não, de fazer o que Ele me pede ou não. Quantas vezes você já ouviu aí, você vai lá na igreja e você não pode fazer nada. Você não pode ir ali, você não pode fazer isso. Gente, não é que não pode. A gente escolhe fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido. A gente escolhe andar no caminho que o Senhor colocou para nós andarmos. Então, não é que eu não posso. Aquilo ali não me convém mais, porque o Senhor me mostrou um outro caminho. E, às vezes, de tanta pessoa falar, vai, faz. Falar, então eu vou ceder e vou fazer. Ao invés de renunciar àquilo, mais uma vez, não, eu vou renunciar porque o Senhor já me entregou um caminho para eu andar. Eu continuo andando, não, eu vou só fazer isso aqui rapidinho, depois eu volto. Quantas vezes a gente negligencia, né? A gente deixa de fazer as coisas que o Senhor nos pede para agradar as outras pessoas. Para agradar o nosso amigo, para agradar o nosso patrão. E o Senhor está falando o quê? Negue-se a si mesmo. É negar as nossas vontades, mas eu escolhi isso. Então eu vou fazer porque eu sei que o Senhor tem algo preparado para mim. E aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é muito maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Você pode ter o seu melhor sonho aí, o que você quer muito, ser muito bom. Eu vou te falar que o que o Senhor tem é ainda melhor do que isso daí.
E a palavra dele fala isso. Que o que ele tem para as nossas vidas nem chegou ao nosso coração. Mas às vezes a gente ainda continua vivendo do jeito que a gente quer. Da nossa forma, fazendo da nossa forma, porque a gente acha que vai dar certo. Mas esse primeiro versículo, o Senhor fala, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é o quê? Você abre mão de você, da sua vontade, do seu querer, para viver aquilo que Ele tem para você, o propósito que Ele tem estabelecido para a sua vida. O Senhor tem um propósito para a vida de cada um aqui, mas a gente tem que escolher viver Ele. O Senhor não vai chegar e falar, Alisson, engole esse propósito, você vai viver isso aqui, pronto e acabou. Se o Alisson não quiser viver esse propósito. E às vezes a gente vem e fala, Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível, pode me usar. Mas aí você não renuncia nada do que o Senhor pediu para você renunciar, porque te custa muito. E realmente, renunciar é você entregar, é você abrir mão de algo que te custa muito. Mas posso te falar uma coisa, que quando a gente renuncia algo pelo Senhor, vale a pena. Todos que renunciaram a alguma coisa na palavra de Deus, eles foram recompensados e eles viveram aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eu queria dar exemplo para vocês aqui. Eu queria ler Gênesis 12, 1 e 2. Fala assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aqui, Abraão estava renunciando à casa de seu pai, a terra que por direito era dele. Ele estava saindo do lugar que era confortável para ele, porque Deus deu uma palavra para ele. E ele andou por essa palavra. E não por aquilo que ele já tinha, que ele tinha segurança naquele lugar. Abraão precisava sair do meio da casa dele, do meio da parentela dele. Abraão precisava. Não, era um lugar de segurança. Mas o Senhor deu uma palavra para ele. Sabe o que ele fez? Renunciou à terra do pai dele, à casa do pai dele, e foi viver aquilo que Deus tinha para ele. E Abraão é conhecido como o quê? Como o pai da fé, como o pai de multidões. Ele viveria isso lá, na casa do pai dele? Não. Mas ele renunciou quando o Senhor falou para ele renunciar. Quando a gente fala que Abraão, ele renunciou o único filho que ele tinha quando Deus pediu o filho para ele. E ele foi lá entregar o filho dele como sacrifício. A gente esquece que Abraão já tinha renunciado lá atrás. E ele saberia que o Senhor ia prover ali naquele momento. Porque ele já tinha experimentado da fidelidade e do cuidado de Deus lá atrás. Quando ele renunciou lá atrás a terra dele, a casa dele. Ele sabia que quando ele chegasse ali, o Senhor ia prover. O Senhor ia fazer. E às vezes a gente fica apegado às coisas que a gente tem. Nossa, mas eu estou há tanto tempo nesse serviço. Eu já construí tanta coisa. E o Senhor está assim, renuncia que eu tenho algo para te dar. Renuncia que eu tenho um lugar novo para você viver. Mas você está apegado porque é o seu lugar de segurança. E o Senhor tem te dado palavras para você sair, para você mudar. E a gente continua preso nesse lugar. Hoje o Pedro orou aqui sobre fé. E a gente precisa de fé mesmo para sair de um lugar e pisar nas águas. Mas quando o Senhor ele dá uma palavra para você, gente, pode pular, pode mergulhar de cabeça, porque Ele sustenta a palavra dEle. A palavra que o Senhor fala não volta vazia. Sabe quantas vezes a gente tem sido ministrado aqui e liberado palavras, e você fala, não, eu vou viver. E quando chega no outro dia, e você tem que, de fato, viver essa palavra. Aí você dá um passo e fala, não, eu ainda não consigo. Eu ainda não consigo mover, eu ainda não consigo sair. É porque, de fato, você ainda não renunciou àquilo que o Senhor tem pedido para você renunciar. Você ainda não tem entregado aquilo que Ele tem pedido para você entregar. E às vezes a gente fica muito apegado. E a gente deixa de viver os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Eu queria ler Daniel 1:8. Fala assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aqui, Daniel estava rejeitando
um banquete. A melhor comida a comida que você mais gosta aí. Pensa aí a comida que você mais gosta. Daniel, ele renunciou isso porque ele tinha uma palavra. Porque Deus tinha uma palavra. Então, por mais que o mundo tenha colocado um banquete na sua frente, por mais que ele tenha colocado a melhor comida, a melhor proposta, a melhor coisa na sua frente, você continua com seus olhos fixos no Senhor, falando, não, eu tenho uma palavra, eu não preciso disso aqui. Eu renuncio isso aqui, eu abro mão disso daqui, porque o Senhor me deu uma palavra, e eu vou para onde o Senhor mandar. Se hoje o Senhor te pedir algo aí, falar, ó, vai por esse caminho, você vai abrir mão e vai por esse caminho? Eu sempre falo no Jeta, né, que é a galera jovem, onde eu ministro mais, que quando eu fui fazer faculdade, eu era muito tímida, muito tímida. E eu fui fazer uma faculdade, não gostei, falei pra minha mãe, falei, ó, eu vou ficar 1 ano sem estudar, porque eu não gostei dessa faculdade aqui não. E aí eu fiquei 1 ano. E eu lembro que eu saí do meu último dia lá da faculdade que eu fazia, eu cheguei na igreja e eu falei, Senhor, ó, eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Fui tentar fazer uma faculdade que eu achei que eu amava. E, pelo amor de Deus, não tem nada de mim ali. Então, a partir de hoje, eu quero estar sensível a ouvir o que o Senhor quer que eu faça. E eu fiz faculdade em fevereiro e março. Em abril eu parei. E aí eu fiquei de abril até novembro orando, né? E vendo aquilo que o Senhor tinha para mim. E aí eu fui fazer minha inscrição, e foi eu e minha irmã. E a minha irmã chegou lá comigo e falou, você vai fazer faculdade do quê? Eu falei, vou fazer faculdade de publicidade. Aí ela, tá, mas você viu que o curso chama comunicação social? Você tem vergonha de falar em qualquer lugar? Eu falei, não, mas Deus mandou eu fazer isso aí, vou fazer então. E aí eu comecei o curso que chamava comunicação social. E eu tinha muita vergonha. E na minha segunda semana de aula, eu tive uma apresentação e a minha sala tinha 120 pessoas. E assim, ó, gente, o suor escorria que caia aqui na roupa, assim, ó, de tão nervosa que eu fiquei. E eu fiz o primeiro ano e eu, nossa Deus, eu acho que isso aqui não tem nada a ver comigo. Fiz o segundo ano. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu entendi que o Senhor me colocou naquele lugar, porque Ele queria me moldar para hoje estar vivendo isso daqui, porque era o que Ele tinha para mim. E se eu não tivesse obedecido lá atrás, hoje eu não estaria vivendo o que Ele tem para mim. Sabe, eu não estou falando de altar, de palco, não é disso. Eu estou falando de eu conseguir chegar num jovem e falar, ó, o Senhor tem uma nova história para você, o Senhor tem algo para você viver. Porque antes eu não faria isso. Mas o Senhor falou, vai por aqui. E eu decidi renunciar o que eu queria, o que eu gostava, para viver aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu posso falar para vocês, vale a pena. Eu formei faz 6 anos. Eu não trabalho na área que eu formei. Eu nunca trabalhei na área que eu formei. Mas o Senhor nunca me deixou faltar nada. O Senhor nunca me deixou faltar nada. E eu entendi que aqueles 4 anos de faculdade me moldou a eu ser essa Fabrícia que eu sou hoje. Então eu posso falar para vocês que vale a pena. Quando o Senhor te pedir algo, entrega. Por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido, porque às vezes é. Às vezes tem um preço muito alto que o Senhor nos pede. Mas aquilo que Ele vai entregar na sua vida, gente, tem um preço inestimável, que é a presença dEle. Que é viver aquilo que Ele tem para você. E a presença dEle não tem valor, gente. Não tem nada que meça, que fala, não, eu consigo colocar um preço nisso. Não tem. Viver os propósitos de Deus para a nossa vida não tem preço, gente. Porque aí você entende, sabe? Igual a música que a moça falou, que no mundo eu busquei, mas não encontrei. Porque você não vai encontrar lá, porque só Deus tem. O que você tem buscado aí, só o Senhor pode te dar. Só o Senhor pode te entregar. Mas Ele precisa que você negue-se a si mesmo, que você se entregue de fato. E Ele faça em você. E aí você comece a viver aquilo que Ele tem. Então Daniel, ele rejeitou os manjares do rei. E ele viveu aquilo que Deus tinha para ele. Quando a gente pega a palavra de Deus, gente, não tem como a nossa vida não ser transformada quando a gente lê a palavra. Não tem como a gente não se encher de fé quando a gente lê a palavra. Não tem como a gente não conhecer o Senhor quando a gente lê a palavra.
E às vezes a gente deixa de ler a palavra por coisas fúteis, porque eu preciso fazer isso. E a gente coloca um monte de empecilhos, sendo que a resposta que a gente precisa está aqui dentro. Sendo que a resposta que a gente precisa está na palavra dele. E às vezes a gente ainda deixa, a gente é aquele crente que ainda deixa passar e não lê. E a gente não tem um tempo ali com ele. Eu falo, mas eu vou renunciar a isso aqui porque eu nem sei. Eu vou renunciar, isso aí que essa moça aí está falando, eu vou renunciar para quê? Porque, gente, o Senhor, Ele não trouxe você aqui em vão hoje, nessa manhã. Se você está aqui nessa manhã, é porque Ele já tem te pedido algo. Ele já tem falado para você renunciar a algo. Porque Ele tem algo ainda maior para você viver. Porque Ele já escreveu uma história para você viver. Eu queria ler Lucas 18, 28. Que fala assim, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Aqui é Pedro falando para Jesus, né? Os discípulos, eles renunciaram o quê? Tudo que eles tinham. Quando Jesus passa e vê eles pescando e fala: siga-me. Você acha que eles falaram assim, Jesus, espera aí, vou acabar minha pesca aqui? Já vou. Gente, eles largaram assim. Eles não ficaram colocando empecilhos para o chamado de Jesus para a vida deles. E aí Pedro fala, nós deixamos tudo. Eles deixaram a casa, o emprego, eles renunciaram tudo isso. Porque Jesus chamou eles. E Jesus está chamando hoje vocês aqui. Ei, siga-me. Ei, siga-me. E aí a gente está ok? Jesus, espera só mais um pouquinho, que eu tenho que acabar de trabalhar. Espera só mais um pouquinho, que eu não posso sair desse lugar ainda. Jesus, espera só mais um pouquinho, que eu não posso largar meu namorado agora. Espera só mais um pouquinho, que eu não posso largar essa amizade aqui agora. E o Senhor está falando, siga-me. Siga-me. Essa palavra hoje é para nos despertar, para aquilo que o Senhor tem nos pedido. Hoje a gente vive um tempo onde não dá para ser mais ou menos. Vocês entendem? Não dá para ser de qualquer jeito. Ou é tudo ou é nada. Por que vim aqui na igreja, servir, entregar a minha adoração e amanhã minha vida continuar do mesmo jeito? Qual o sentido? E Jesus está falando, siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Negue-se a si mesmo. Gente, não é fácil negar as nossas vontades. Não é fácil renunciar aos nossos desejos. Não é fácil renunciar a um relacionamento. Não é fácil renunciar a um ambiente. Não é fácil. É um processo, mas é uma decisão. Eu decido renunciar a isso. Eu escolho que isso não faça mais parte da minha vida. E é uma decisão que só cabe a cada um, que é muito individual. Eu não posso decidir por você, eu não posso decidir por você. Você tem que decidir por você. Então, o que nós devemos renunciar? Queria ler Hebreus 12, 1 e 2, que fala assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, o que nós devemos renunciar? O pecado. E às vezes fala assim, não, mas está tudo certo. Né? Eu estou andando, não estou pecando. Mas são detalhes, gente, que passa. E a gente deve renunciar os pecados e as vontades desse mundo. E as coisas deste mundo.
Se a gente parar agora para analisar a nossa vida, fecha aí seu olho por 30 segundos e pensa aí. Um pecado das coisas desse mundo. O que você tem para renunciar hoje? O que você tem para falar, não, eu não quero mais esse manjar porque não faz parte da minha vida isso daqui. Todos nós temos algo para renunciar, para deixar, para poder seguir a Jesus e viver aquilo que Ele tem. Queria ler Gálatas 5, do 16 ao 21. Fala assim, ó, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu falo para vocês que a palavra do Senhor ela é clara. E às vezes a gente fala, não, mas isso aqui não tem problema, mas está na palavra. Então tem. Então o que eu tenho que renunciar? As vontades da carne. E vocês viram como a gente leu ali, ó, como elas são manifestas. Não é uma coisa, são várias coisas. E aqui a gente fala que a gente tem que viver vida no Espírito, ora em línguas, jejuas, práticas espirituais. Sabe por quê? Porque a vontade da carne ela é contrária à vontade do Espírito. Então, se a gente tem que renunciar à vontade da carne, a gente tem que andar o quê? No Espírito. E quando a gente fala, ora em línguas aí, ora em línguas, irmãos, ora em línguas na sua casa, ora em línguas o tempo todo. Por quê? Porque você está edificando o seu espírito. Você está fazendo, sabe o quê? Diminuindo a vontade da sua carne. Você está, sabe, fazendo o quê? Renunciando à vontade da sua carne. Quando eu vou fazer um jejum, eu estou renunciando à vontade da minha carne, que é o quê? Que é comer. Quando eu oro, eu estou renunciando e falando, não, se isso aqui não faz sentido, eu não vou viver, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou renunciando à vontade da carne, porque a carne não quer ler, ela não quer conhecer o Senhor. Por isso que nós falamos que nós temos que viver no Espírito sim. E não é só, não, eu oro em línguas, tá bom. É uma coisa completa a outra. Eu oro em línguas, eu jejuo, eu leio a palavra, eu oro, eu medito, eu adoro. É uma vida com Deus. É uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito. E aí a gente consegue renunciar às vontades da nossa carne. Por quê? Por nós, tudo isso é bom. Do homem natural, tudo isso é bom. Mas o Senhor abomina isso. Então, para nós, não é bom. Não faz parte de nós. Então, eu renuncio às vontades da carne. Eu ando no Espírito para viver e desfrutar daquilo que Deus tem. Porque às vezes a gente vem para o Senhor e fala, não, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu vou viver o que Deus tem para mim, mas eu continuo levando a vida que eu tinha antes. E como que fala o primeiro versículo que a gente leu? Se você quiser seguir, você tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. E a gente quer desfrutar daquilo que Deus tem, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. E eu posso falar para vocês, não dá certo. Não é assim. Não dá certo. E eu queria ler Mateus 16, 25, que a gente já leu lá no começo. Que fala, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Sabe o que ele está falando aqui? Que você tem que renunciar à sua vida para viver a dele.
Que você tem que renunciar aos seus achismos, o que você acha que é certo, o que eu quero, o seu desejo, o seu sonho, para viver a vida dele. E como eu falei, é uma decisão, é uma escolha, e é diário. Todo dia eu escolho renunciar. Todo dia eu escolho falar não para aquilo que tem batido a minha porta e não é do Senhor. Todo dia eu escolho falar não para o pecado. Porque não é que eu pequei hoje, pedir perdão, que amanhã o pecado não vai bater na minha porta. É uma escolha diária. É todos os dias eu recusando os manjares que o mundo tem me oferecido. É todos os dias eu renunciando àquilo que não faz parte mais de mim. E todo dia eu desfrutando da presença do Senhor. E todo dia eu desfrutando daquilo que Ele tem para mim. E por isso que é uma escolha. Eu abro mão aqui. E o Senhor pega na minha mão aqui. E aí eu consigo caminhar no caminho que Ele tem para mim. Então renunciar não é fácil. Ela nos tira do nosso lugar de segurança e de conforto. Mas ela nos coloca na vontade de Deus. E é nesse lugar que a gente nasceu para estar, gente. Mas é uma escolha. A gente tem que escolher viver na vontade de Deus. E viver à vontade de Deus. E a gente acha que renunciar vai machucar. Que a renúncia, ela vai, nossa, esse preço é muito alto, eu não vou conseguir. Eu posso falar para vocês que a renúncia, ela cura. Ela cura o nosso orgulho, o nosso egoísmo, aquilo de ruim que tem dentro de nós. Por mais que pareça que é um preço que a gente não consiga pagar, a gente consegue. A gente consegue pagar. A gente consegue renunciar e falar não. E aí o Senhor começa a trabalhar dentro do nosso coração. E aquilo que era muito difícil hoje, você começa a ver, mas eu acho que dá para ir mais um pouco. Eu acho que eu consigo caminhar mais um pouquinho nesse caminho. E aí o Senhor, Ele começa a fazer. E Ele começa a mudar tudo dentro de nós. E o nosso caráter é mudado. A nossa forma de falar é mudada. A nossa vida é transformada. E aí quando a gente chega lá, quando a gente está lá vivendo os propósitos de Deus, aí você olha e fala, nossa, por que eu demorei tanto para soltar aquilo lá? Por que eu demorei tanto para renunciar àquilo? Porque se eu tivesse ainda preso naquele lugar, eu não estaria vivendo isso aqui. Quantas vezes a gente renuncia um tempo com a família para estar trabalhando? É errado? Não, você está trabalhando. Quantas vezes a gente renuncia um tempo com o nosso filho porque a gente tem que arrumar a casa ou fazer isso e aquilo? É errado? Não. A gente precisa fazer isso. Então, por que quando o Senhor nos pede alguma coisa, a gente fica em dúvida se a gente renuncia ou não? Se a gente deixa o nosso pecado ou não? Se a gente vai conseguir ou não? Vou falar uma coisa para vocês. Quando o Senhor pede algo, sabe por quê? Aquilo lá não vai te fazer falta. Quando o Senhor te pede para renunciar a algo, aquilo que Ele está te pedindo não vai fazer falta. Porque Ele é suficiente. Ele basta, a presença dEle é suficiente nas nossas vidas. Sabe, eu não sei como apresentar Jesus para você, como você tem se relacionado com Deus, mas eu posso falar na minha vida, Ele é suficiente. E como a gente cantou aqui, a gente não vive pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Porque o Senhor, Ele vem e nos enche de fé. E eu sei que esse dia mal vai passar, que essa doença vai passar, que o dia mal vai passar, porque Ele é comigo. E isso é suficiente. O Senhor é suficiente para você. O Senhor é suficiente na sua vida. Ele é suficiente. O que o Senhor tem pedido para você renunciar? O que o Senhor tem pedido para você colocar diante dele? O que você ainda está apegado e não consegue largar? Quando a palavra fala para a gente examinar nós mesmos, para a gente olhar para dentro de nós, gente. E às vezes a gente chega no nosso momento de oração e a gente só sabe pedir, pedir, pedir. E aí está cheio de coisa dentro de nós que precisa ser mudada ainda. Cheio de coisa dentro do nosso coração que ainda precisa ser entregue para o Senhor. E no nosso momento de oração a gente só sabe pedir, pedir. Eu quero ir, Senhor, abre essa porta, Senhor, fecha essa porta.
Eu queria te convidar nessa manhã para você examinar você nesse momento. Todo mundo fecha os olhos e olha para dentro de você e para dentro do seu coração. O que o Senhor tem pedido para você entregar para Ele? O que o Senhor tem pedido para você renunciar? E se você está disposto a viver aquilo que Ele tem para você, começa a falar para Ele agora: Senhor, eu renuncio. Senhor, eu abro mão dos manjares que o mundo tem me oferecido. Senhor, eu abro mão, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu quero viver a vida que o Senhor conquistou lá na cruz. E eu quero fazer cada gota de sangue que foi derramada lá por mim valer a pena. Eu não quero viver por viver. Então eu abro mão hoje dessa preocupação. Eu abro mão desse relacionamento. Eu renuncio a esse emprego, esse ambiente que não é para mim. Eu renuncio a esse lugar. Eu renuncio a essas palavras. Porque eu escolho nessa manhã, Jesus, viver aquilo que o Senhor tem para mim.